Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio dos programas especiais com o tema 35 anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Eu sou o Dr. Sandro Reginaldo, atual presidente da SBCOC, e eu irei conversar aqui com os doutores Sérgio Luiz Quequia e Osvandré Leque, que são dois ex-presidentes da nossa sociedade, que são dois fundadores, dentre os 24 fundadores. E, de antemão, eu já queria falar que eu não estou apenas honrado, mas eu estou, sinceramente, até emocionado de ter a honra de ser o presidente, estar fazendo esse programa com duas pessoas que são ícones, sem nenhum exagero, da cirurgia do ombro mundial, e são duas pessoas que a gente pode considerar como ídolos. Eu lembro, quando eu era residente, o Dr. Sérgio era um ícone, um ídolo que eu queria e conseguia fazer o estágio com ele. O Osvandré é uma pessoa que eu sempre me espelhei. Quando eu falo estou falando a voz de muitos colegas de ombro Brasil afora. Sempre me espelhei na história de uma pessoa que saiu de uma cidade pequena, longe dos grandes centros, e literalmente conquistou o mundo, vamos dizer assim. Então, não é nenhum exagero isso que eu estou falando para vocês dois. Muito obrigado por terem aceito o convite para contar essa história para a gente, e espero que seja um bate-papo bem agradável. Bom, vamos lá. Dr. Sérgio, dia 12 de agosto de 1988, um congresso da SBOT, 24 malucos, entre aspas, juntam numa sala. Como é que foi essa história aí? Tenta relembrar aí como é que aconteceu isso. Então, esse congresso foi em Brasília e, se eu bem estou lembrado, foi o primeiro congresso que teve apresentações unificadas de temas livres. Eu lembro de uma sala que eu apresentei uns temas livres e por aí começou. Nessa reunião, então, nesse congresso, o Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, né, nosso querido Arnaldo, que já se foi, infelizmente, ele começou a juntar as pessoas que ele já sabia que alguns, tipo o André, eu, já estávamos fazendo a especialidade de uma maneira bastante específica, e ele começou a convidar as pessoas. E aí vai o bate-papo, conversa, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. E aí nós acabamos resolvendo fazer uma reunião que foi embaixo de uma escada, de uma escadaria, não tinha nem sala para a gente. Lembra disso, André? Uma escadaria. Nós sentamos ali, mal sentamos, não tinha nenhum direito para sentar, eu acho que ficamos de pé, nem lembro. E começamos a conversar sobre a possibilidade de fundar o que na época era o Comitê de Ombro e Cotovelo, né? O Comitê de Ombro da sociedade, não era nem comitê, não, era Comitê de Ombro e Cotovelo. Era o do Comitê de Ombro e Cotovelo da SBOT, na época era Comitê de Ombro e Cotovelo. Então, dessa reunião, então, nós elegimos o Dr. Donato D'Angelo, o Arnaldo até, com uma peculiar dele, e a gente achava que deveria ser o presidente. Ele falou, não, o doutor Donato D'Angelo foi a primeira pessoa que começou a fazer cirurgia do ombro, teve uma tese de cirurgia do ombro, uma técnica de cirurgia do ombro, e o doutor Arnaldo fez questão de que o doutor Donato D'Angelo fosse o presidente dessa sociedade. Ele se colocou, então, como vice-presidente. Eu acho que isso foi uma coisa bastante interessante. André, alguma coisa a mais? Claro, foi por adesão. O presidente desse congresso foi o Edson Antunes, e ele lembra com muito carinho, então, esse momento, né? Ele cita em várias passagens que um dos orgulhos do congresso dele foi a fundação do então COC-SBOT. E, no final dos anos 80, estava borbulhando o início da especialidade. Mas, acredite ou não, apenas duas sociedades se sobressaíam como tal. A japonesa, fundada em 74, e a americana em 82. A própria reunião da europeia se deu ao longo da década de 80, mas sem muito brilho. Ela foi assim um encontro ali entre Didier Patti e o colega da Noruega, acho que é o Sneppen, e eles se reuniram depois do Congresso de 86 para formar a Europeia. Então, a nossa sociedade
está entre as primeiras sociedades realmente organizadas do mundo. Isso é uma coisa extraordinária. E o pagamento por esse pioneirismo, por esse rigor institucional, se deu poucos anos depois. Quando Charles Neer, em 92, decidiu estabelecer o Journal of Shoulder and Elbow Surgery, ele chamou a Sociedade Brasileira para ser um órgão oficial. Puxa, então, Kekia, te lembra? Nós, novinhos, cheios de ideal, e nós éramos os editores do Journal nas primeiras edições. Isto foi algo extraordinário e que nos encheu de orgulho e, de fato, ajudou muito nas coisas que viriam a seguir. Acho que é uma história bem interessante isso daí que você colocou, Osmandré. Eu realmente não sabia desse pioneirismo nosso mundo afora, né? E eu ia até perguntar para você, Osmandré, essa história do cotovelo. Desde o começo já veio o cotovelo junto, porque centralizava muito no ombro. E isso daí foi influência americana? Realmente se fazia junto? Como é que era isso lá atrás? O que conhece essas histórias também, mas só para entender. Lá no Japão, tem a sociedade de ombro e tem a sociedade de cotovelo. Elas não conversam muito, porque são congressos à parte. Nos Estados Unidos, o Neer queria fazer uma sociedade exclusivamente de ombro, Shoulder Society. E ele foi convencido por outros colegas a incluir o elbow. E tem uma história muito estranha que o Rockwood contava, isso está gravado, que as iniciais dessa sociedade que o Neer queria era American Shoulder Society, ASS, que vocês sabem é um palavrão em português, né? Então, o elbow entrou para suavizar essa expressão S. American Shoulder and Elbow Society. Essa é a brincadeira por trás. Não ia ficar bom, realmente, não ia ficar bom. Brincadeira... Não, mas isso não é uma brincadeira, isso de fato isso é verdade. E o cotovelo é uma articulação tão extraordinária que ela transita em várias especialidades. Ela faz parte, com muito carinho, da nossa especialidade de ombro, embora tenha mais temas de ombro, cotovelo é muito presente. Mas na cirurgia da mão, onde eu também transitei por anos, o cotovelo toma uma parte muito grande. No trauma, igualmente. Então, é uma articulação que é de uma versatilidade extraordinária. Doutor Sérgio, e aí assim, lá em 88 não tinha o Zap, não tinha as tias do Zap, não tinha internet. Como é que era? Sinal de fumaça, mandava um telex, como é que marcava uma reunião? Tudo isso era feito por carta, né? A gente não tinha outro telefone, né? Brincadeiras à parte, o telefone nessa época já funcionava bem, né? Internet não, mas o telefone funcionava. Telefone né? normal, telefone normal. Ainda não tinha telefone celular. Não tinha. Não tinha. O telefone celular foi mais para frente. A gente conversava com o telefone. E as reuniões presenciais eram difíceis, né? Deslocamento não era tão simples. Sim. Né? A primeira, na época do Donato D'Angelo, foi que o doutor Natulandi era o presidente, o doutor Arnaldo era o vice, eu, no caso, era secretário. E o que aconteceu? Começaram-se a ter os dias da especialidade. Essa é uma história interessante, porque nós tivemos que nos deslocar, e era tudo do próprio bolso, né? O doutor Arnaldo e eu pegamos um avião, a ponte aérea, fomos passar o dia no Rio de Janeiro. Nós fomos lá na casa do doutor Donato D'Angelo, ainda na época ele era editor da Revista Brasileira de Ortopedia, e nós fizemos uma reunião programando um dia da especialidade, alguma coisa que foi, eu acho que para o Congresso de 90, se eu não me engano. Deve ter sido o Congresso de 90, porque o doutor Donato D'Angelo seria ainda o presidente. Então, era assim, era por carta, telefone, que a gente conversava, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Inclusive, o Arnaldo me colocou como secretário na época, e depois eu continuei como secretário dele, quando ele foi presidente,
Ele colocou o Osmo André como vice, né? A gente combinou. Eu ficaria novamente como secretário, porque a comunicação era mais fácil entre nós dois, né? Mesma cidade. Lembro muito bem, nós marcávamos reuniões no Maxud Plaza, tinha um restaurante, uma lanchonete embaixo, onde nós sentávamos e conversávamos sobre o que fazer, o que não fazer, os próximos passos da sociedade. Então, era tudo assim, era por telefone, sentávamos, conversávamos, e as coisas andavam muito devagar, né? Porque pela própria dificuldade de comunicação. Então, vamos marcar uma reunião. Para quando? Espera aí, eu vou ver e te ligo. E aí eu te mando uma carta. Então, Osmo era André, tudo muito... O que hoje a gente faz em segundos, demorava dias. Nessa época, já tinha energia elétrica lá em Passo Fundo, porque Goiânia passeava leão na cidade, segundo a lenda, né? Tinha selva aqui. Como é que era em Passo Fundo dessa época? Eles decidiam tudo e você só obedecia? Como é que é? Aqui sempre foi o centro do mundo, né, Sandro? Você sabe disso, né? Nesta época, começou a haver um interesse nacional por essa palavra ombro. Essa palavra começou a soar bonita nos ouvidos de pessoas que não tinham nenhuma informação. Então, nós somos dessa primeira geração, e daí já amplia um pouquinho mais, porque entram outros colegas, como, por exemplo, os dois Ruis aí de Goiânia, o Rui Fernandes e o Rui Rocha, entra o Arnaldo, entra o Zop, começam a entrar o Paulo Sérgio dos Santos, aí começa a expandir um pouquinho o grupo. Daqui a pouco chegou o Michel Simoni mais para frente. Então, essa chamada primeira geração passou a viajar o país de cima a baixo, palestrando. Às vezes a passagem era paga, às vezes era nós que pagávamos, mas o entusiasmo era extraordinário. O Kéquia veio diversas vezes a Passo Fundo, entendeu? O Kéquia foi diversas vezes ao norte do país e vice-versa. A gente palmilhou o país e o interesse foi crescendo. É importante dizer que nesses primeiros 5 anos da sociedade não havia um acesso formal à sociedade. Quem quisesse poderia ser sócio. Era só colocar o nome, exclusivamente. Não era necessário sequer um treinamento, por mais breve que fosse. Era uma coisa impressionante, impensável nos dias de hoje. Com fellowship de um R4 de 1 ano, com prova, trabalho, tudo mais. Bom, voltando aí. Nesse período, a gente tinha, de fato, uma certa sonolência, como o Kéquia falou. O doutor Donato era um ícone, mas ele estava nos anos finais da vida profissional. E ele praticamente morava lá em Petrópolis, então os 2 anos dele foram pacíficos, vamos chamar assim, em termos de realizações. O Arnaldo não era muito diferente, ele sempre foi um sujeito extraordinário, mas ele cumpriu esse ritual que o Kéquia menciona. E daí, quando você fala em comunicação, Sandro, as coisas começaram a ter uma certa comunicação quando a sociedade chegou a uns 80, 100 membros. E é o período que eu fui presidente. Eu fui o 3º presidente. E daí, o primeiro jornalzinho da sociedade, o Kéquia se lembra disso, era mimeografado. Mimeógrafo. Não, desculpa, xerocado. Havia um xerox que a gente passava 3, 4 folhas e ele era essencialmente de informações sobre eventos que aconteceriam e oportunidades de bolsa de estudos. E eu me lembro de botar isso aqui em envelopes e mandar pelo correio. Foi o início da nossa comunicação. Negócio bem bacana mesmo. Você nunca gostou disso, né, Osmo André? Não, infelizmente, eu nunca guardei nenhum dos exemplares dessa geração aí, mas foi assim que começou. E daí a sociedade foi automaticamente crescendo, novos líderes foram chegando e nós passamos a treinar pessoas, foi um outro momento bonito, Pedro Donê, aí com o Kéquia, pessoas junto com o Arnaldo, o Zop, o Carreira, em seguida o Arnaldinho, e as coisas foram tomando um volume muito bacana.
Mas os primeiros anos eu concordo com o Kekia. Era uma sonolência e nós que éramos muito ativos, a gente queria fazer coisas, né? Mas não era uma época de fazer coisas tão rapidamente, não é isso? Eu ia fazer uma pergunta agora para o Kekia, eu vou fazer a pergunta, mas talvez você já tenha explicado, porque assim, vocês já contaram, nós fizemos a fundação em 1988, aí na sequência veio o Dia da Especialidade, foi aparecendo isso daí nos congressos brasileiros, mas o primeiro congresso, efetivamente, como o primeiro Congresso Brasileiro de Ombro, foi em 1996. Então, foram 8 anos aí de gap entre começar o comitê e fazer o congresso. E foi uma questão de amadurecimento mesmo do grupo, doutor Sérgio? Claro, Foi realmente essa coisa claro. mais low profile dos 2 primeiros presidentes ou foi uma conjunção de fatores? A conjunção de fatores, as coisas foram crescente, né? Foram crescente. Como o André falou, foram entrando várias pessoas, os que ele citou, e eu lembro, uma pessoa extremamente importante nessa época, o Gleidson, né? Que começou fazendo a artroscopia quando a gente ainda estava engatinhando, ele já estava começando a fazer coisas com mais especificamente a artroscopia de ombro. Então nós sentimos naquela época, quando eu assumi a presidência logo depois do André, fui o 4º presidente, que era o momento da gente tentar fazer um congresso, o que foi muito difícil, né? Um congresso, para você ter uma ideia, eu tinha em caixa 4.000 qualquer coisa, cruzeiros, sei lá. Era uma coisa que não dava absolutamente para nada, impossível fazer um congresso. Então, eu chegava para os patrocinadores, eu falava, olha, vamos fazer um congresso de ombro. Eles falavam assim, quer fazer congresso de ombro? Como assim? Nunca teve congresso de ombro? Que história é essa? Eu falei, então, nunca teve. Tal, é o momento da gente começar a fazer. A nossa sociedade já tem X membros e tal. Foi bastante difícil, bastante difícil. Eu tive que entrar, inclusive, na época, entrar com um pouco de dinheiro para tentar ajudar a resolver. Eu falei, vou colocar no meu bolso aqui para poder impulsionar, senão seria impossível, né? Não tinha, os patrocinadores não queriam ajudar, mas assim, aos pouquinhos a gente tinha que trazer um estrangeiro, que no caso foi o Bigliani, e aos pouquinhos nós fomos conseguindo, conversando com um, conversando com o outro, conseguimos fazer o congresso, que foi um sucesso, na verdade. Naquela época, eu acho que nós tivemos 300, ou acho que 400 pessoas presentes no primeiro Congresso de Cirurgia do Ombro. Isso bate exatamente com o que o André falou. Era o nome, era a articulação do momento, né? Já tinha passado o quadril, estava sendo, na época, a técnica do Ilizarov, quando estava começando a técnica do Ilizarov, e o ombro. São as 2 sociedades que estavam... Era a bola da vez, vamos dizer assim. Era a bola da vez. Eu até dei sorte nesse aspecto, que eu era residente na época, e o Rui Rocha, que era meu professor lá, eu era R3, e ele me convidou para ir nesse congresso, então eu estava lá, foi um congresso bem grandioso, acho que o Max Sul estava no auge dele, né? Então, também. Assim, foi um congresso muito bonito, e até graças a isso eu posso dizer com orgulho que eu fui em todos os congressos brasileiros de ombro até hoje. Esse primeiro eu era residente e fui, né? E aí, saindo um pouco desse, Oswaldo André, eu ia até te perguntar, se não me engano, no congresso de 2000, lá em Salvador, começou a ter a virada da artroscopia, né? Então, você tinha que tomar até algum remédio para náusea, né? Porque era uma imagem assim que você saía até tonto. Como é que foi enfrentar essa transição da cirurgia aberta para a cirurgia artroscópica daquele momento, para vocês? Deixa eu deixar essa tua resposta, que é muito legal, para o final. Mas deixa eu trazer um pouquinho a nossa sociedade para os anos de 93 e 94, quando eu sucedi o Arnaldo, e o que se lembra disso aqui? Nós tivemos esse prato aqui. Esse prato eu tenho até hoje. Tomara que apareça aí, ele está nubladinho. Ali, ó. Não põe muito perto, afasta um pouco. Ali. Coques Bote somos todos nós. Daí, a diretoria da época era, então, eu, o Kekia, o Paulo Sérgio, o Nicolete e o Gleidson, que o Kekia recém menciona. E nesse período aconteceram coisas muito boas.
eu considero a principal delas a vinda do Charles Neer aqui no Congresso de Salvador em 94. Né? Ele perguntou para mim qual era o presente que ele queria que eu poderia pedir para ele. E eu não tive nenhuma indelicadeza ao pedir para que ele viesse. Foi uma operação de guerra, mas popularizou ainda mais a cirurgia do ombro naquele momento. Nós tivemos também 2 edições especiais apenas de ombro da RBO. O que é que se lembra disso? Foram 2 números especiais apenas de ombro. Conseguimos fellow para o Rômulo na Europa e para o Gleidson nos Estados Unidos. E aqui eu tenho o papelzinho, a minha colinha. Foram 5 informativos. Esse é o lado bacana, aqueles mimeografados. E daí a sociedade foi crescendo. Em seguida, o Kekia teve a grande realização, a grande sacada de fazer o nosso próprio congresso e foi crescendo. E respondendo a tua pergunta, em 2000, aí entra a artroscopia em cena. E havia um embate bastante tosco hoje, compreendendo assim, era só artroscopia e tudo que era aberto estava errado. Essa era a conversa, entendeu? E a conversa nem sempre era elegante. Então, eu presenciei o Kekia, por exemplo, a quem eu acompanho a vida, a profissional inteira dele, ele um dia brigando com o Gleidson, porque ele defendia a cirurgia aberta. Você lembra disso, Kekia? E daí... Não sei. E daí a cirurgia aberta para algumas coisas, né? Doutor Sérgio nunca brigou com ninguém, Oswaldré. Isso é fake news, né, doutor Sérgio? Mas nunca brigou com ninguém. É que as opiniões eram dadas de uma maneira muito rígida na época. A gente aprendeu a ser um pouquinho mais elegante nas respostas ao longo do tempo. E quem demorou mais tempo para começar a fazer artroscopia, como eu, por exemplo, eu sofri o peso disso aí. Mas a artroscopia entrou dentro do nosso cenário de forma como entrou nos outros países. Se provou que era mais eficiente. E nada como prestar atenção às evidências. Então, hoje, a cirurgia aberta continua tendo espaço. E a gente aceita isso de uma maneira muito mais, não só educada, mas madura também, eu diria assim. O Kekia acompanhou toda essa evolução e tem histórias extraordinárias para contar sobre isso também. Eu queria contar uma historinha, se você me permite. Lógico. Exatamente no Congresso de 1994. No começo de 94, eu fui visitar o Bigliani, primeira vez que eu estive lá, e na época tinham 2 fellows europeus eles começaram a fazer os intercâmbios, né? Esses 2 fellows europeus, um era o Roger Emery e o outro era o Pascal Bollot. E foi exatamente na época que ele estava começando a falar sobre o primeiro trabalho dele, falando sobre a retroversão, que não seria de 45 graus, e sim de 20 graus. Ele fez um estudo lá, junto com o Gilles Walsh, um estudo computadorizado, coisa que na época era impensável, né? Quase que não existia computador, né? Quanto mais fazer alguma coisa tridimensional. E interessantíssimo que enquanto eu estava lá, nós conversamos e tal, e conversamos que ele iria ter o congresso de 94 no final, em outubro, eu acho que foi novembro, sei lá, no final do ano, como sempre era o congresso brasileiro, comentando que o Neer iria e tal. E aí, como ele tem uma esposa brasileira, ele falou assim: será que você consegue que eu dê aula no Congresso Brasileiro de Ortopedia? Imagina, o Pascal Bollot pedindo para alguém convidá-lo a dar aula. Hoje, para você conseguir que ele dê aula, você precisa convidar ele com enorme antecedência, né? Na época, ele me pediu para ver se eu conseguia. Eu falei na época com o Adalberto Visco, que acho que foi o presidente do Congresso, né, André? E aí 94 foi Bahia. Conseguimos encaixar ele que desse algumas aulas de ombro durante o Congresso. Como o tempo muda, né?
Pode Ele falar. veio pagando a sua passagem, eu me lembro bem. Sim, veio pagando a sua Pagou passagem. o seu hotel também. Ele Tudo, fez tudo. questão de vir. E vieram Quem foi o convidado que veio? Dentro desse assunto, eu lembrei aqui uma particularidade. Quem foi o convidado que veio e extraviou mala, e ele ficou com a roupa do corpo e virou uma confusão? Não tem uma história dessa? Tem. Foi aquele amigão seu lá, o André. Era mais fácil chamar o presidente dos Estados Unidos do que o Charles Sem Neer. dúvida. É um podcast único para contar a viagem do Neer ao Brasil. Ele não tomou água no Brasil, ele só tomou Coca-Cola. Só para começar. Não foi o único, viu? Não foi o único. E tem outras coisas incríveis. Bom, mas vamos lá. 3 estrangeiros naquele ano vieram. Charles Neer, que foi aclamado por todos. Nesse evento teve a fundação da Sociedade Sul-Americana de Ombro e Cotovelo, que não deve ser esquecida. Todos os países representantes, chamamos no palco o Donato, o Arnaldo, e o Dr. Neer fez a palestra inaugural. Foi um negócio muito bacana, muito importante para a nossa história. E o personagem Pascal Boileau veio, como o Kekia falou, por conta, se convidou. E o que extraviou mala e ficou o congresso inteiro com uma única roupa é um cara famosíssimo hoje, Richard Friedman, o da linha de Friedman, que é um dos pesquisadores da Exatec. Então, uma pessoa também de grande valor científico. Então, esse congresso foi cheio de preciosidades. Só bravo, né? E bravo porque os brasileiros tinham perdido a mala dele. Depois descobrimos que foi a American Airlines que não trouxe a mala dele. Nada a ver com a gente. Mas, Sandrinho, esse congresso só perdeu em particularidades, em emoções, para um outro que a gente não se lembra bem qual é. O Mundial de 2007. Ele não teve nenhuma emoção, os hotéis fecharam 3 meses antes, não sabia se ia ter. Esse foi tranquilo, mano. Eu ia até comentar que a gente vai ter que dar um salto, porque nosso tempo aqui, se a gente nem vê passar, a gente vai ter que dar um salto. Eu acho que talvez 2 episódios bem marcantes que mudou o patamar da cirurgia de ombro, mundo afora da cirurgia de ombro brasileira. Eu acho que foi o trabalho do Kekia premiado da Academia Americana, que na época foi uma coisa fora da curva, e logo depois o Congresso Mundial. E eu acho que esse Congresso Mundial, a gente vivenciou isso, foi uma mudança de patamar, inclusive do Congresso, que a gente teve o dobro de público dos anteriores, enfim, tem toda uma história aí. E tem toda uma história. 400 participantes. Tem vários bastidores disso daí. E como é que foi aí, doutor Sérgio? Como é que começou a articulação? Sim. Eu acho que foi uma guerra grande para trazer, né? Na verdade, as tentativas de trazer o Congresso para o Brasil começaram em 89. Né? 89, que foi o Congresso onde praticamente os brasileiros compareceram, que foi lá em Nova York. Já na época, eu lembro que teve uma reunião, estava o Arnaldo, estava o Sérgio Franco, estava o Oswaldo André e eu, numa tentativa de colocar a nossa candidatura. Depois disso, eu acho, se o Oswaldo André me desmente se for o caso, o Oswaldo André tentou uma vez, eu acho que no congresso seguinte, que acho que foi em Paris. Isso, né, André? Isso. Depois, em 95, eu levei a candidatura, que foi lá na Finlândia, acabamos perdendo para a África do Sul. E aí nós falamos assim, eu pensei na minha cabeça, e acho que o raciocínio foi lógico, não foi único meu, nós acabamos conversando, né? Por que nós estamos enfraquecendo as nossas forças, se é uma redundância, né? Se nós podemos nos juntar e levar isso adiante, não de uma maneira isolada. E aí foi que em 2008 nós fizemos todo um trabalho conjunto, os André, eu, e conversamos sobre a possibilidade de fazer na Bahia, que seria interessante, aí chamamos o Adalberto Visco para compor o trio, né? Na época, provavelmente, os André e eu eram os que tinham mais penetração internacional, ficaria mais fácil, porque éramos os mais conhecidos, e o Adalberto, com a expertise dele de congresso, com a capacidade administrativa dele,
ajudaria muito no processo. E aí nós levamos a candidatura, foi na África do Sul, em 2008, Foi? 2001. 2001, isso. Na África do Sul, e aí foi bastante interessante, porque pelo trabalho todo que a gente vinha fazendo, pela exposição que nós fizemos de nunca ter tido um congresso mundial na América do Sul, na América Latina, né? Todos os outros continentes já tinham tido congressos, e pelo trabalho de bastidores que o Bigliani fez também. O Bigliani foi muito pródigo nesse aspecto de procurar conversar com os colegas para que isso acontecesse. E nós acabamos conseguindo esse congresso, que foi uma emoção muito grande aquele dia, inclusive porque nós conseguimos isso ganhando da candidatura de nada menos de Christian Gerber, né? Então, nós conseguimos sobrepujar os europeus em nome do Christian Gerber, que já era um nome importantíssimo na cirurgia do ombro, né? Um dos mais importantes, como sempre foi. Então, foi esse o início aí da jornada. Tem que dizer também... Calma. Tem que dizer, isso aqui é importante. Esse congresso começou com a vinda do Bigliani, convidado pelo Kekia, e nós jantando lá em Salvador. A gente estava próximo do outro, nós 4 ou 5, e perguntamos para o Bigliani: você acredita que um congresso pode ser feito aqui no Brasil, no Congresso Mundial? E o Bigliani comprou a ideia naquele momento. Né, Kekia? Você lembra daquilo? Verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. E o Bigliani era o cara em cima do mundo, era o cara da Columbia University, que iria substituir, recém havia substituído o Nier. Bom, e se reuniram 3 pessoas, 3 obcecados, 3 amigos e 3 pessoas que queriam, de fato, botar o Brasil nesse circuito. O Kekia, com a sua impressionante capacidade de colocar de forma midiática as coisas, porque ele recém tinha ganho o melhor trabalho da Academia Americana. O Kekia era o cara que dominava, provavelmente o principal nome que dominava uma apresentação por PowerPoint. Ele fez uma apresentação imbatível. Eu tenho até hoje e olho de vez em quando com muita emoção. O Adalberto é aquele cara que todos conhecem. Ele sabe agregar pessoas com facilidade. Isto não é esforço para ele. E foi uma peça extraordinária na estruturação de um congresso que teve problema zero em Salvador. E eu, claro, fiz a minha parte. Problema zero depois, né? Antes não. Foi tranquilo. Poucos meses antes, as grandes redes entregaram os hotéis de volta para a Costa de Salvador. Não teve problema nenhum. E daí, nós ia ficar sem hotel. E daí desse trio, eu participei com a minha grande vontade e ênfase em fazer relações internacionais e também ir buscar patrocínios, buscar pessoas e tal. Então, nós 3 trabalhamos de uma forma extraordinária, mas foi um trabalho leve. Era duro, mas era leve, porque trazia satisfação. O meu trabalho, no caso, foi pesado. Eu fui peão de obra lá no Congresso, né? Que a gente foi gerente de sala. E até foi uma honra, porque vocês confiaram a gente essa missão, que era muito importante. E tem uma coisa que ficou muito marcada, porque vieram muitos japoneses, né? Porque eles queriam candidatar para sediar depois de Edimburgo. E um japonês foi apresentar um tema livre e começou a apresentar em inglês. De um determinado momento, a menina da tradução simultânea falou assim: eu não estou entendendo nada. Foi aquela risada no auditório, porque ela simplesmente não entendia o inglês do japonês. Então, assim, foram histórias pitorescas que tivemos. 2 meses antes do início do Congresso, com ele todo vendido, já com mais de 1.000 inscritos, a Sauípe anuncia que está fechando o centro de lazer completamente. E aí, mais uma vez, dependeu de muito suor, muito trabalho, reuniões em bastidores muito pesadas, para que aqueles hotéis pudessem reabrir, porque eles estavam fechados. Teve extraordinário Buzz Burkhead na noite de abertura.
ele, com muitas caipirinhas já, anuncia em voz alta no microfone a great meeting for a great people. E essa foi uma frase que eternizou também esse congresso. Ele falou, traduzindo exatamente, ele falou assim, o congresso de pessoal de primeiro mundo feito por pessoas de primeiro mundo. Mais ou menos esse é o sentido da frase dele. Eu lembro até hoje que eu me emocionei profundamente com essa frase. E o final foi apoteótico, né? Quando terminou a programação científica, que entraram aquelas baianas, aquele pessoal tocando, cantando, os gringos tudo dançando ali, aquela sensação de dever cumprido, acho que eu que estava... E foi o momento que começou a chover. Neste congresso, foi a primeira vez que passou o número de 1.000 participantes. Só que o anterior, em Washington. Tinha sido bastante modesto, pouco mais de 400 pessoas. Então, aquilo assustou, de fato, a comunidade internacional, pelo número, mas também pelo resultado positivo que deu. Na época, nós reunimos, né, que é uma coisa em torno de $300 mil. Olha que 2007, isto era uma grande fortuna, não média. Entregamos ao board a metade desse valor e deixamos aqui na sociedade brasileira, que estava iniciando, um extraordinário valor que ajudou muito várias gerações a realizarem as suas gestões de forma sem preocupação. Como a gente já previa, o tempo foi curto e a gente não conseguiu passar do Congresso Mundial, né, Osmar André? Mas eu acho que, assim, se a sociedade hoje está completando 35 anos, vai completar no dia 12 de agosto, inclusive a gente resolveu instituir a partir desse ano, dia 12 de agosto, o Dia do Ortopedista de Ombro e Cotovelo, justamente para comemorar essa data. Eu acho importante, Osmar André, porque isso foi construído, logicamente, com várias pessoas, e acho que tem que listar aí nossos ex-presidentes dessa caminhada, né? Você poderia listar para a gente esses ex-presidentes que ajudaram a sociedade a chegar nesse patamar alto que ela chegou hoje? Eu preciso dizer que essa caminhada toda não teria valido a pena se pessoas como o Sérgio Kékia, que aqui eu estou dividindo esse podcast, não existissem. Eu aprendi a respeitar e reconhecer valores extraordinários de várias pessoas. Eu vou ficar só no Kékia, mas, meu Deus, quanta gente a gente aprendeu, a gente conheceu de uma maneira mais próxima as suas lutas, as suas fortalezas, as suas fraquezas, e isso criou uma comunidade de amigos que, de fato, foi o que mais valeu. Medalhinhas no peito têm um valor muito limitado hoje, mas o que ficou foi uma caminhada extraordinariamente fértil em amizade, em emoções, em aprendizado, o que eu continuo aprendendo até hoje. E eu queria homenagear o Kékia em nome de toda essa legião de amigos que circulam em torno do ombro. E, claro, Sandro, você tem razão, não se pode terminar um podcast sem mencionar Luiz Alfredo Gomes Vieira, Márcio Cohen, Roberto Ikemoto, Ildeu Afonso Almeida Filho, o Beno Enisman, o Fábio Dalmolin, o Beto Miyazaki, o Glauco Manso, o Geraldo Mota, o Arnaldo Amado Ferreira Neto, o Arildo Paim, o Nelson Ravaglia, Eduardo Carreira, Michel Simoni, Adalberto Pisco, Pedro Donê, Marco Antônio Viado, Américo Zoppi Filho, José Sérgio Franco, Saulo Monteiro dos Santos, Jaime Guiotti, Gleidson Godinho, Sérgio Nicoletti, Paulo Sérgio dos Santos, o meu querido Sérgio Kékia, depois vem eu, e os inesquecíveis Arnaldo Amado Ferreira Filho e Donato D'Angelo. De fato, esses presidentes
tomaram para si a responsabilidade que você tem hoje, Sandro. É algo muito especial e que eu cumprimento você pela tua gestão, assim como eu cumprimento cada um desses colegas que se colocaram a serviço da cirurgia do ombro do Brasil, fazendo ela chegar até aqui. Eu acho que isto é extraordinário. Obrigado, Oswaldé, por essas citações, acho que são importantes. Eu fico honrado quando você faz essa lista aí, realmente colegas que foram de extrema importância para chegarmos até aqui. Eu fico honrado de ter a possibilidade, de ter tido a confiança dos nossos pares para estar nessa função hoje, que me deu o privilégio de estar aqui nesse podcast, né? Doutor Sérgio, o senhor está aposentado, mas não vai ficar livre da gente. E o que o senhor vislumbra aí? Não vamos dizer 35 anos é muito, mas para os próximos anos, o que o senhor gostaria que acontecesse com a nossa SPCOC aí? Exato. Eu gostaria de complementar uma parte que o André colocou, que eu gostaria que os próximos que viessem a partir de você, né, e todos os que estão ainda militando na parte científica, acadêmica e política da sociedade, que pudessem se espelhar um pouco nos mais antigos. A nossa sociedade, diferentemente de algumas que a gente conhece, nós temos o privilégio de termos amigos, né? É uma sociedade onde todos se cumprimentam, todos se beijam, todos se adoram, todos saem para jantar juntos, não existem inimigos, não existem problemas. Claro que um ou outro problema, uma ou outra coisa acontece, mas a capacidade de relevar, né, que essa sociedade tem, relevar os pequenos atritos, é que fizeram dessa sociedade muito grande, né? Porque se ela fosse dividida, se tivessem situações políticas, como a gente vê em algumas, isso é bastante frequente em outros países, se eu não for dar aula, eu não vou nesse congresso, praticamente não existe isso, né? Então esse relevar as dificuldades pessoais, interpessoais, em prol da sociedade, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito que ficasse marcado, para que a sociedade pudesse crescer como um todo. Talvez condensando isso, seria harmonia. Harmonia em termos de tudo, né? Porque Sim. Você tendo harmonia, você tem espaço para todo mundo falar, espaço para todo mundo conversar, espaço para crescer cientificamente. As pessoas têm que ir ao Congresso, como o André falou, para aprender com os outros, né? Não é para ensinar, claro, acaba ensinando, que você transmite a sua experiência, mas você ter a humildade de ir e aprender com os outros, eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito importante. Bom, gente, eu vou agradecer os dois e vou deixar que vocês encerrem esse nosso podcast, obviamente, né? Então, começa, como o doutor Sérgio falou e agora, o Kekia falou agora, Oswaldé, você pode começar e fazer as suas despedidas, depois o Kekia complementa e assim a gente encerra esse histórico podcast aqui dos 35 anos da SPCOC. Boa. Sandro, você tem feito uma gestão muito eficiente e extraordinária. E você está escrevendo um nome importante dentro desta nossa sociedade. Eu sigo o que o Kekia falou. Eu hoje vou num evento para ver os mais jovens apresentarem os seus resultados e poder acompanhar aquilo que de melhor está sendo feito. E acreditem, eu estou num momento em que eu transito no mundo inteiro, por conta do meu cargo no board internacional. A nossa cirurgia do ombro está no primeiro mundo. Nós não temos toda a capacidade tecnológica, não temos os laboratórios que caracterizam os bons centros americanos ou europeus. Porém, a nossa criatividade e o nosso humanismo, ele é muito respeitado pela comunidade internacional. Portanto, eu vejo a nossa sociedade de ombro
com um futuro brilhante, porque tem mentes brilhantes chegando. Eu posso ver isso nos centros de treinamento, eu posso ver isso com os mais jovens, e eu fico feliz, porque, de fato, foi para isso o nosso esforço, lá há 35 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que eu posso falar, Sandro. Isso, o senhor fala e já encerra. Não Já vou encerra. falar mais nada depois que o chefe falar. Não, eu acho que tem capítulos importantes na cirurgia do ombro do Brasil, mas eu gostaria de destacar, que eu acho que não foi bem destacado, e não é puxa-saquismo, mas a gente tem que destacar de uma maneira bem importante a atuação do Osandré, né? O Osandré, hoje, ele é o presidente do Board Internacional de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, e ele é o primeiro presidente a ser reeleito, né? Então, o trabalho dele é tão impressionantemente bom, acredito que solicitaram que ele continuasse e se mantivesse no cargo para que isso acontecesse. Então, isso demonstra não só a capacidade do Osandré, mas demonstra a pujança da cirurgia do ombro e cotovelo do Brasil, né? Jamais um brasileiro chegaria nessa situação, vamos dizer assim, sozinho, né? Não desmerecendo o trabalho do Osandré, mas isso vem de um crescente que vem acontecendo, e que eu acho assim fantástico, né? Eu fui talvez acho que o primeiro membro sul-americano do board. Depois disso foi o Osandré que passou a ser. Eu fiquei um tempo que na época era o tempo regulamentar, e depois disso entrou o Osandré, e que fez um trabalho brilhante. A partir daí ele foi eleito presidente, reeleito presidente. Isso dá um orgulho enorme para mim, pessoalmente, como amigo, irmão dele, e um orgulho enorme que não pode deixar de ser mencionado na história da cirurgia do ombro do Brasil. Eu acho que desses 35 anos, talvez, junto com o Congresso Brasileiro, talvez sejam as duas coisas mais... o Congresso Mundial, as duas coisas mais importantes que aconteceram na nossa sociedade. Parabéns a você, parabéns a todos os ex-presidentes, sem destacar nenhum, porque acho que tudo, como nós conversamos, isso vem num crescente, né? Acaba sendo até mais fácil para os próximos, né? Porque a coisa vem caminhando sempre de uma maneira bastante harmônica, como você falou. Então isso traz uma tranquilidade quanto ao futuro da nossa sociedade, e com as novas mentes brilhantes que vêm aparecendo, apresentando trabalhos muito interessantes, ideias novas, dentro das nossas possibilidades técnicas, né? Isso faz, como o Osandré falou, que o brasileiro tenha assim um pouco mais de jogo de corpo, né? De criatividade para resolver os problemas e levar a coisa à frente. Eu vejo com o futuro nos próximos 35 anos de uma maneira tranquila. Acho que não vamos ter problemas. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Osandré. Mais uma vez agradecer, doutor Osandré Leque, doutor Sérgio Kekia, 2 ex-presidentes da SBCOC, 2 membros fundadores lá do Comitê de Ombro e Cotovelo em 1988. Muito obrigado, acho que foi bastante interessante. Espero que vocês também gostem dessas histórias. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, muito obrigado.